Bem-vindo a mais um Pegos pelo Tráfego. Hoje um episódio aqui do Papo na Praça. Eu tô com Vander Faria, dono da agência de turismo da Praça Capital. Você que acompanha o canal aí sabe que aqui tem de tudo. E agora a gente está trazendo um pouco dos serviços da praça. Eu já contratei viagem com eles, mas eu quero que ele apresente o negócio, apresente a vida, a história, o porquê que veio parar aqui na Praça Capital, o que é que trouxe vocês para cá, por que escolher esse condomínio para implantar uma agência. Conta um pouquinho da tua história, Vander, da tua origem, de onde você veio. O pessoal que está assistindo aí, o papo aqui vai longe, tá? A gente vai falar de lugares maravilhosos. Falando de turismo, de agência, a coisa vai embora. Mas antes da gente seguir, curte o canal aí, se inscreve, aperta aí na descrição do vídeo, tem um link. A gente entrega para todo mundo que pede pelo link um treinamento sobre Google Meu Negócio, como colocar a tua empresa no Google, como fazer anúncio de uma forma fácil, você mesmo, tendo resultado, um treinamento completo meu para você, mas você precisa apertar o botão e dizer que quer, tá bom? Vander, tá com você aí. Obrigado. Prazer, vamos junto. Vamos lá contar um pouquinho de história. Isso aí. A gente está há 25 anos nesse mercado do turismo. Legal. Aqui em Campinas, vamos completar 2 anos agora nessa semana. Que a gente está aqui no Praça Capital e estamos curtindo muito o nosso trabalho por aqui, porque Campinas, a região metropolitana de Campinas, é um mercado muito forte, muito rico. Para cá tem muito turismo, tanto emissivo quanto receptivo. Muita gente vai daqui para fora e muita gente vem de fora para cá. Não é à toa que o aeroporto de Campinas é do tamanho que se tornou, né? Sim. E então esse mercado ele é muito interessante. Já tinha uma unidade Flytour aqui na cidade e nós viemos para agregar com mais uma unidade para poder fazer atendimento desse mercado maravilhoso que tem por aqui. A Flytour é uma rede, Vander? É uma franquia, é uma rede? A Flytour é uma rede. Eu sou um franqueado, 25 anos de franquia. Legal. Estamos fazendo bastante trabalho com esse turismo que está crescendo demais agora, porque a pandemia quase que assassinou todo mundo. Reprimiu, né? Foi um negócio de maluco, ninguém conseguia imaginar o que iria acontecer, mas nós saímos todo mundo machucado, mas estamos vivos e agora nós estamos justamente no momento contrário. O mercado tá surfando uma onda da demanda reprimida lá de trás, ele tá surfando ela agora. Da demanda reprimida e todo mundo soltou o talão de pedido com força. Com força. Então agora é hora de aproveitar os destinos, aproveitar esse solzão que está lá fora. Quem gosta de sol, para ir para a praia, para fazer os passeios. Está chegando férias de verão, né? O verãozão está chegando aí, a gente já está vendo que vai ser quente. Então tem muita coisa para aproveitar. Ô Vander, agência de turismo para lazer ou para trabalho? Como que a Flytour se identifica no mercado hoje? A Flytour é muito forte na viagem corporativa. E ela está se consolidando no mercado de lazer. Legal. Você vê muito de outras marcas e vai começar a ver a marca Flytour e a marca Bfly, que é o grupo Flytour, é a mãe do grupo Flytour. Então, essas marcas vão ficar mais visíveis ao público em geral agora. Legal. Quando a gente fala de marketing corporativo, para o pessoal entender, é aquela viagem de negócio. Aí dá um congresso, o simples fato de ir a uma cidade para uma visita de cliente, essa dinâmica de liga lá e pede uma passagem para mim, é isso aí? Esse negócio de viagem corporativa e viagem de lazer, para o público em geral pode não dar muita diferença, mas tem muita diferença da forma que se trata o cliente. O cliente corporativo, ele necessita de agilidade de informação, agilidade de alteração e bom preço
Porque o custo da empresa de estar sempre mandando gente para viajar tem que tornar viável o custo. Correto. Já o viajante de lazer, ele consegue se programar para uma viagem que ele tem um pouco mais de flexibilidade do que o corporativo. Então, o atendimento é completamente diferente de quem faz uma viagem de negócios de uma viagem de lazer. Quer dizer, o cara que vai a um congresso, o congresso é no dia 1º, ele tem que chegar lá no dia 1º. O viajante ele pode ir no dia 30, no dia 2, não vai mudar muita coisa a viagem dele. É exatamente isso. Então você tem que encontrar as opções mais baratas dentro de um espaço mais limitado de tempo. Uma pergunta como usuário, Wander. Eu sou cliente da Flytour. Comprei com vocês uma passagem por uma companhia aérea qualquer para ir a Porto Alegre. Eu fiz agora, na semana passada, uma viagem assim. Aí chega lá, eu quero antecipar o meu voo. Eu falo com a Flytour ou eu falo com a companhia aérea? Você comprou na Flytour, você resolve na Flytour. Você comprou numa agência de viagens, você resolve no canal que você fez a compra. Se você fez direto da companhia aérea, resolve direto com a companhia aérea. Então, se eu comprar com a Flytour, preciso voltar antes, eu toco aqui, chamo vocês no WhatsApp, vocês vão fazer o trâmite para antecipar o voo e vocês têm acesso ao... Por que eu estou perguntando isso? Eu fui a Porto Alegre, a volta era sexta-feira, 9 horas da noite, e aí a gente foi até o aeroporto para ir no balcão da companhia para antecipar para 5 horas da tarde. A gente conseguiu antecipar, mas tivemos que ir até o aeroporto para fazer isso. Teria necessidade de ir ou é algo que resolve? Você consegue solucionar com a agência porque a gente tem as nossas ferramentas para fazer com que você evite trabalhos. Correto. Certo? Então, o trabalho da agência é para poder facilitar a sua vida. Correto. Hoje, existe uma facilitação da parte da companhia aérea para quando você tem uma alteração para fazer dentro do mesmo dia. Antecipar ou postergar, você consegue fazer direto com a companhia aérea e muitas vezes até sem custo. Sim. Mas só dentro do mesmo dia. Correto. E aí, nesse caso, a própria Flytour resolveria com a companhia. A gente faz o atendimento e se o passageiro estiver já no aeroporto, facilita a vida dele estando no aeroporto, ele próprio já resolver lá, ele vai conseguir resolver. Mas a gente dá todo o suporte. Legal. Ô Wander, uma outra coisa que me ocorreu agora. A gente já fez negócio junto, eu já comprei viagem de turismo com vocês. Mas na hora de comprar a viagem de trabalho, eu não lembrei de vocês. Como ficar na memória do cliente aí? Qual que é o desafio de vocês nessa área do marketing, da propaganda? Como que funciona? Nosso desafio é constante, de trazer você para perto. Então, o sucesso da viagem anterior, ele já é algo que vai nos ajudar a fazer com que você retorne. Mas isso não é suficiente, tanto é que não foi com você. Sim. Então, a gente tem que estar sempre presente. O marketing, ele tem que estar mostrando presença sem ser incomodativo. Correto. Sem eu estar todo dia batendo na sua porta, batendo no seu WhatsApp. Então a gente tem que ser realmente criativo. Falar de criatividade aqui, vou fazer umas perguntas curiosas aí. Viagem mais maluca que você já desenhou para um cliente, assim, tem alguma que você lembra assim que não fazia sentido? Olha, tem muita viagem que é diferente. A gente que está aqui no mundo ocidental, quando manda um passageiro para o mundo oriental, é muito diferente para a gente. E eu tenho essas curiosidades de conhecer destinos justamente para que eu consiga ser um melhor profissional também, para dar um atendimento interessante para ele. Então, Ásia, por exemplo. A Ásia, a primeira vez que eu fui para a Ásia, cara, eu achei que aquilo lá não era planeta Terra. É muito diferente, tem muita coisa diferente. Então é muito interessante isso de você poder ir nos lugares, sentir o cheiro dos lugares diferentes. Com certeza. Você ver as dificuldades que tem de tanto facilidades quanto dificuldades, né? Por exemplo, vou falar aí de um país que tem muita visita. A França. A França é o país mais visitado praticamente do mundo. Paris, a cidade praticamente mais visitada do mundo também.
Você senta num restaurante e você começa já a olhar no cardápio, você vê que está vindo um garçom. Aquele garçom é o mesmo que está no caixa fazendo a cobrança. E dali a pouco, se ele está parado do que fazer, ele vai fazer limpeza do chão. Ou seja, a gente está acostumado com plenitude de mão de obra aqui. E nos países do primeiro mundo, como isso é mais caro, então toda a mão de obra é muito bem aproveitada. E você fica assim, deslumbrado com esse monte de coisa que acontece diferente quando você vai num destino diferente daquele que você está habituado. Então, esse negócio de viagens malucas, tem muita viagem maluca. Tá? Eu só fiz um comentário de um lugar de primeiro mundo, onde é maravilhoso de se viajar. Agora, você tem viagens que você vai para destinos e você vai lá sentar nas costas de um elefante, por exemplo. Né? Todo mundo sai deslumbrado numa viagem dessa. É maravilhoso, mas existem destinos que são realmente bastante exóticos. Até por isso que existem pacotes que chamam pacotes exóticos. Algum pedido assim mirabolante, esdrúxulo assim de cliente, alguma cilada que a gente costuma falar? Alguma cilada? Olha, eu fico com medo quando o cliente pede para ir fazer mergulho com tubarões, por exemplo. Isso daqui é uma coisa que não é do meu gosto pessoal. Uhum. Mas está cheio de gente que gosta da aventura. Né? Outra aventura que muita gente gosta, pular de paraquedas. Eu me assusto com isso. Agora, tem quem gosta. Então é ótimo. Vocês, como operadora, organizam até os passeios, o pular de paraquedas, o andar no elefante, sai com tudo aqui? Exato. A gente, como agência, como ponta vendedora, a gente muitas vezes contrata localmente um operador receptivo. Uhum. Tá? E isso é para facilitar a vida do cliente quando ele chega no destino dele. Hoje todo mundo vai para a internet, vai pesquisar, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas quando você tem um direcionamento profissional, a coisa fica diferente, ela fica melhorada. Uhum. Viagens de grupos, por exemplo. É preciso paciência para viajar num grupo. Mas tudo na vida tem vantagem e desvantagem. Quando você entra dentro de um grupo, você usufrui de coisas que muitas vezes individualmente não. Agora, muitas vezes individualmente você usufrui de coisas que num grupo não. Então todo mundo tem que avaliar o que é o melhor para aquele destino que ele está querendo viajar. Israel, melhor em grupo ou melhor em pequenos grupos, 4, 5 pessoas? Eu considero melhor em grupo. Grupos de 30, 40, de 20, de que tamanho fica legal? Entre 20 e 40 pessoas é um número que você consegue ter ótimo aproveitamento. Porque você troca informações, você curte junto as coisas, troca informações de conhecimentos. No caso, quem vai para Israel geralmente é para conhecimento bíblico. Uhum. Então você troca informações. Existem muitos grupos hoje indo para Israel para conhecimento de startups, por exemplo. Sim. Então, quando você viaja com um grupo, você tem trocas de informações, você tem uma riqueza adicional que você não consegue adquirir numa viagem individual ou com pouquíssimas pessoas. E a gente consegue, por exemplo, contratar uma viagem a Israel para tecnologia ou para turismo religioso. Dá para escolher e sai daqui com os passeios com certeza organizados. Tudo. E dá para você escolher, inclusive, passeios históricos, não religiosos. Eu me lembrei agora, quando a gente chega em Israel, tem que abrir a janelinha do avião, todo mundo, né? Não pode ficar ninguém em pé. Vez ou outra vem um caça da Força Aérea escoltar o avião. De sábado não sai voo da companhia deles, né? Não sai voo de lá. Então, tudo isso aí é coisa que tem que saber antes e vocês avisam os clientes. Exato. E quando você tem muitos feriados, né? Israel é um destino que tem bastante feriados. Então, quando você vai para qualquer destino, procura saber se lá não vai estar em feriado, porque é a mesma coisa que você ir para Nova York e você quer visitar um museu numa segunda-feira, você vai dar com a cara na porta. Está fechado. Não abre na segunda. Não abre na segunda-feira. Segunda-feira geralmente é um dia de museu fechado.
Legal. Conta um pouquinho de história de Israel. Tem muita história para contar, não? Você gosta de... É um destino que te agrada? Eu sou um apaixonado. Se a gente não vai acabar com esse podcast aqui nunca se a gente começar a falar de Israel agora. Vamos botar água na boca desse povo aí, ver se a gente consegue montar uma caravana. Israel é delicioso, principalmente para quem vem de um mundo religioso. Então é muito atrativo, né? E o público que está descobrindo Israel é muito grande. Tanto é que eles estão priorizando bastante o mercado brasileiro, porque o brasileiro está descobrindo o gostinho de viajar por Israel. Israel, quando a gente fala Israel, não é só Israel, né? Você tem Egito, você tem Jordânia, você tem Turquia, Grécia, todas essas regiões que são bastante antigas e que tem muita história para contar de um cunho religioso, é muito atrativo, porque você vai ter emoções das mais diversas. Você falou de emoções, acho que é bem isso, assim. Eu tive lá, acho que o ano passado, uma viagem de trabalho, mas também uma viagem de turismo religioso, vamos dizer. A gente encaixou as duas coisas. E cada local em que você está dentro do território de Israel, você tem emoções diferentes. Exatamente. Eu posso dizer que o Mar da Galileia, para mim, é um lugar de alegria. Alegria, assim. É vivo, é plantado, é verde, é um lugar de alegria. Ao mesmo tempo que o Monte das Oliveiras é um lugar de chorar, de olhar para aquilo ali e querer ir embora, sabe? Nem querer continuar o dia. Tem alguma emoção que você lembra, assim, de algum lugar específico lá? Eu tenho muita emoção específica em Israel. O Getsemane, visitar o Getsemane para mim é algo realmente muito especial. Ele está ali logo no pé do Monte das Oliveiras. E se você para imaginar tudo o que aconteceu naquela região onde você está parado ali, aquilo significa muito para você. Você falou do Mar da Galileia. Quem vai a Israel precisa navegar no Mar da Galileia. Sim. É uma emoção sem igual. Em um dos grupos que eu viajei, a gente sentiu aquelas rajadas de vento de fim de dia. E aí eu consegui entender um pouquinho mais como que é a história bíblica. Uhum. De uma ventania forte. E olha que eu não peguei nenhuma ventania tão forte assim. Mas já dava para ter uma noção. O Mar Morto, por exemplo. Você vai para Israel, tem que mergulhar um pouquinho na água. Agora, nunca com a cabeça abaixo da água. Então, proibido. Você sabe que eu fui com um maluco, né? Rick, ó. O cara é muito maluco. E aí a gente tava com um guia, a gente tava em 2 só, né? A gente foi gravar, enfim, captar imagem para um trabalho específico. E o guia disse assim, o Samuel, falou, não mergulhem de cabeça para baixo. Proibido. Samuel, o que você foi falar isso pra esse cara, mano? Agora ele vai fazer isso aí. Você não tá vendo como é que ele é? Tudo que você fala que não pode, ele faz. Aí ele pegou 2 garrafas de água, me deu, falou, leva, porque ele vai gritar. E a hora que gritar, você joga água. Dito e feito. Eu tava filmando com drone, e ele no mar, né, nadando lá e tal. E daí ele inventou de virar pra ver o que acontecia. E na virada não ocorreu muita coisa, mas quando ele levantou, escorreu do cabelo aquela água do Mar Morto, e ele começou a gritar, e do jeito que começou a gritar, ele veio e eu trufo com a água nele para lavar o olho dele. Pois é, que começa a fritar o olho. Se uma gota de água no lábio já horrível, né? Sente o gosto arder, é horrível. Quem dirá no olho? Por isso que é proibido, você não pode colocar a cabeça para baixo d'água. Ali é para curtir o momento de você tentar afundar e não conseguir. A flutuação que é o charme. A água te leva para cima. É muito interessante. 400 metros abaixo do nível do mar. Eu fiz alguns vídeos lá num pôr do sol, assim, uma coisa
fantástica. Voando drone por cima daquilo tudo. Ficou muito massa o material. Pois é maravilhoso. Mas eu gosto muito de fazer essa viagem vindo lá de baixo do Egito, onde você faz uma peregrinação mesmo, vindo do deserto, e você mencionou o verde lá do Mar da Galileia. Você está vindo no deserto, daí de repente vai começando a ficar verde e rapidinho fica tudo muito verde. Quando a gente ouve falar de que Israel é tudo muito seco, quem nunca foi não consegue imaginar o que é você ver muita árvore, muita floresta. E você tem isso lá. Sim. Então são muitas coisas diferentes. Eu não gostava de tâmara, sabe? Não gostava nem de ver tâmara. Porque tâmara chega aqui seca, chega sem graça, né? A experiência de abrir uma sacolinha daquela numa tamareira, enfiar a mão dentro e pegar a tâmara no pé, né? Porque eles botam uma sacolinha para não cair no chão, né? Para ir guardando ali. E comer uma tâmara no pé, a doçura daquilo, aí você entende o contexto. Não é essa barata seca que chega aqui. É um negócio completamente diferente. Então, a gente também gravou, filmou plantação de tâmara entre Israel e Jericó. O deserto não é deserto de areia, como a gente vê em filme, né? Exatamente. Tem nada a ver com areia. Exatamente. É bem diferente. Eu gosto também de sentir os cheiros dos locais. Lá no norte de Israel, tem um local que tem bastante pés de figo. E você vai caminhando e vai sentindo o cheiro do figo na região. É maravilhoso. É o tipo de coisa que você só consegue entender indo. Sim. Não tem como descrever um cheiro. Fica a dica para você que está aí assistindo, que está com água na boca, que quer comer tâmara, tal, precisa ir. Só vai entender indo. Então, pega a descrição do vídeo aí, vai ter o contato do pessoal da Fly Tour e cota uma caravana. Por falar nisso, você está indo para lá, né? Estou indo para lá daqui a 2 semanas. Vai com quem? Vou fazer um grupo celebrando justamente os 25 anos da nossa agência. Uhum. E esses felizados a gente vai estar passando alguns dias fazendo algumas coisas bem gostosas. É um grupo de clientes? É um grupo de funcionários? Um grupo de clientes que estão indo junto com a gente para fazer essa celebração. Nós vamos fazer Egito, Jordânia e Israel. Então vamos lá visitar as pirâmides do Egito, visitar o novo museu do Cairo, da cidade do Cairo. Vamos visitar Petra, que é mais uma das maravilhas do mundo. Vamos visitar o Mar da Galileia, vamos visitar Jerusalém e diversas outras localidades. Quantos dias para fazer uma viagem bacana assim para lá? Se você faz uma viagem de 10 dias, é bom você não ficar visitando outros países. Só Israel. Fica ali só em Israel. Porque 10 dias é um aperitivo para você querer voltar. Tem um cliente nosso que está indo agora, ele está indo pela 8ª vez a Israel, de tão apaixonado que ele é. Então, a gente está usando o Israel como exemplo, mas tem gente que ama a Europa. Sim. Tem gente que ama Estados Unidos. Sim. Tem gente que ama o destino de compras. Tem gente que gosta de ir para o Caribe para ficar fazendo aquelas viagens de cruzeiros. Sim. Então, cada um, dentro do seu gosto, do seu tipo, descobre qual que é o seu esquema e vai aproveitar a vida. Nós estamos ali para ajudar você a aproveitar bem a sua vida. Acho que isso dá um corte em produção. Dá para tirar esse trecho aí e começar o vídeo com essa parte, viu? Estamos aqui para te ajudar a aproveitar a vida. Muito legal. Wander, se grupos que estão assistindo, igreja, sei lá, quem tiver aí, quiser montar um roteiro, fazer um orçamento, uma cotação, vocês se dedicam a isso, a produzir um roteiro? É possível fazer? Como funciona isso no dia a dia? Sim, a primeira coisa é fazer um contato com a gente para a gente conversar e entender quais são os gostos e as necessidades. Em cima disso, a gente vai montar uma sugestão de roteiro, vamos sentar de novo
conversar e entender se está encaixando com aquilo que é o desejado. Aí sim, a partir disso, a gente vai atrás de fazer bloqueios e reservas. Uma coisa é muito séria. A gente só vende aquilo que a gente tem, lugares reservados. Não dá para ficar se aventurando em vender e depois ir buscar o lugar. Tá cheio de gente no mercado que faz isso, e isso não é bom. O bom é você viajar seguro com tudo aquilo que você contratou e você receber aquilo que você contratou. Legal. Na história da Flytour aí, algo que você, como franqueado, na sua história como franqueado nesses 25 anos, algo que você mudaria, faria diferente? Tentaria voltar e reescrever alguma coisa que ficou pela metade aí? Quanta coisa a gente quer mudar na vida, né? Mas eu teria começado meus roteiros religiosos mais cedo. Eu teria. Eu teria porque eu não achava que seria tão bom. Eu achava que ia ser normal, como uma outra viagem normal. Sabe que eu nunca tive sonho de ir para Israel. Nunca. Eu sou pastor da igreja. Nunca me ocorreu, assim, eu sempre vi propaganda, gente falando, eu falo, isso não é para mim. Não. E aí eu ganhei a viagem, eu fui a trabalho, então não tive despesa, né? Eu gastei, na viagem toda eu gastei um kebab. Então, e eu voltaria. Eu quero voltar, eu acho que é algo que tem que acontecer rapidamente, assim. Como que é com criança lá? Viagem com criança de colo. Eu recomendo criança a partir de 10 anos. De 10 anos? A partir de 10 anos. É impeditivo de ir com menos do que isso? De forma alguma. Agora, a criança que vai aproveitar um pouquinho melhor, ela já quando ela começa a pensar um pouquinho mais a respeito de algumas coisas na vida. A criança abaixo dessa idade, ela quer muito diversão. Uhum. E ela acaba tirando um pouquinho da atenção dos pais que estão querendo aproveitar outras coisas. Então, neste caso, isso é um pensamento meu, pessoal, a respeito disso. Sim. Através da minha experiência e daquilo que eu tenho vivido lá. Você quer pegar crianças pequenas e você vai para um destino de Orlando, por exemplo. As crianças vão tudo se divertir e muito. Mas quando você vai ficar falando de história ou de museu, não é exatamente a praia da criança. Uhum. Né? Então eu entendo que a partir de por volta de 10, 11 anos de idade, tem melhor aproveitamento num destino desse onde você tem muita história. E vai marcar a cabecinha da criança porque ela já vai ter memória a respeito do que aconteceu. Né? Exatamente. Isso, é isso que acontece. A melhor memória, ela acontece com as pessoas que estão te acompanhando. Não é exatamente o destino, mas a companhia. Quem que está com você? Aquilo vai tornar a sua experiência de viagem muito, mas muito melhor. Então, uma criança pequena, de colo, ir para um destino onde ela vai estar sofrendo, não é o negócio. A memória vai ficar uma memória negativa no resto do grupo, né? Vai ficar todo mundo lembrando. Não é bom nem para a criança e nem para o adulto. Né? Mas ficou uma dica que na sublinha, por baixo da linha, aí tem uma dica assim: escolhe bem com quem você vai viajar, porque você vai lembrar da pessoa mais do que você vai lembrar do lugar. Fica a dica aí. E é exatamente isso. Boa essa a gente pode escrever na parede aí, deixar gravado. A gente trabalha bastante aqui a questão do tráfego pago, do marketing digital, das coisas voltadas à propaganda. É um canal que fala sobre marketing, né? Há algo que você gostaria de perguntar a respeito de marketing que a gente possa tentar ajudar e trazer uma direção? Eu vou devolver a pergunta para você. Como que eu consigo fixar a Flytour na mente das cabeças das pessoas? Como que a gente faz com que o nosso cliente sempre se lembre da gente, possivelmente como primeira opção? Essa é a nossa tentativa. Porque hoje você tem o acesso à informação muito forte. Está tudo na palma da mão. Sim.
Está tudo no celular, está tudo no computador, você tem muito acesso à informação. Acho que há uma dificuldade de posicionamento. Vou tentar explicar. Eu comprei uma viagem de turismo com você, com família, com lugar de lazer. E provavelmente numa próxima viagem eu faria o mesmo movimento. Quando eu parti para uma viagem de trabalho, a Flytour não era referência para mim, porque eu nunca havia comprado algo de trabalho. Então, talvez a maior dificuldade e a maior fonte de receita esteja em apresentar para o teu passageiro, né, falar paciente, grava médico o dia inteiro, apresentar para o teu passageiro de business que vocês têm a mesma qualidade de entrega no turismo com a família. Porque vocês já têm um mercado de empresas rodando. Só que pensa comigo, quem compra a passagem para o executivo da empresa? É a secretária, é o pessoal de compras, é alguém, nunca é o próprio executivo que vai comprar uma passagem aérea. Ele liga para alguém e fala, reserva uma passagem para mim para não sei aonde. Ou cota Maceió, dia 25. Esse é o movimento. Então, ele usa o teu trabalho, o teu serviço, e quando dá alguma coisa errada, ele liga para aquela secretária de novo, pede para mudar minha passagem, sei o quê, e ela que é a ponte com vocês. Então, vocês precisam varar a ponte, passar para o outro lado e se fazer conhecido. Dizer, olha, você que está voando aí, você está voando Flytour. Você está usando um trabalho nosso. Deu certo a tua viagem, remarcou, foi bem atendido, chegou no horário, estava tudo lá como foi pedido. Eu tenho provido tua empresa a respeito disso, mas eu não sou só isso. Eu posso entregar a mesma qualidade para você ir viajar de férias com a tua esposa. Pois é, e esse é um desafio nosso do dia a dia, porque a gente atende muitas empresas e a gente quer atingir justamente esse público nas férias dele. Todo mundo tira férias. Sim. E a gente quer justamente atingir na hora das férias dele. Então esse é um desafio constante para a gente, justamente para poder tornar o caminho conhecido. Existe uma forma que me ocorreu aqui agora. Vocês têm um site da Flytour, correto? Exato. Se vocês, de alguma forma, criarem um processo, uma etapa em que a pessoa passa pelo teu site, e tem formas de fazer, formas amigáveis de fazer, uma confirmação de reserva, receber um orçamento que na verdade abre dentro do site, é um link do site / um documento. Então, você, em vez de mandar o PDF para a pessoa, você manda o link flytour.com.br / o PDF. Ele está no site. Então, quando a pessoa abre a cotação, abre o orçamento, obrigatoriamente vai passar por um caminho ele passou nosso. pelo teu site. Passou no site, eu peguei a capivara dele, eu peguei o IP da máquina dele, o chassi do aparelho. Exato. Na minha mão. Isso faz com que eu tenha a possibilidade de criar um público-alvo, e para essas pessoas que passaram por dentro do site, eu consigo entregar propaganda no YouTube, propaganda na rede social, propaganda personalizada. Então, imagina eu estar aqui correndo aqui, estou pesquisando o Rio de Janeiro para passear. E aí, num vídeo, num site, em alguma coisa, aparece um banner. Ei, você, lembra de mim? Eu sou a Flytour, a sua agência de negócios. Nós também te levamos para o Rio de Janeiro. E aí você entrega de forma personalizada para destinos diferentes, vídeos diferentes e propaganda diferente. Você comunica igual uma agulha para o cara. Tá querendo ir para Israel? A gente tem a solução para você. Lembra da tua viagem? Eu que resolvo o teu problema. Quando você vai trabalhar, vem para cá para a gente não ter problema quando você for descansar. Então, ótima dica anotada. É possível. Tá? Outro lugar de você fazer isso de forma amigável, e as pessoas erram bastante aqui, o teu Instagram tem um lugar para você colocar um link, correto? Exato. As pessoas vão lá e pegam uma ferramenta que chama Linktree e usam o Linktree porque é de graça para criar um lugar. Botão 1, Israel. Botão 2, contato. 3, site, canal do YouTube. Por que é de graça? Tem alguma coisa de graça? Ele vai te trazer um tráfego. Ele está anotando a placa do teu tráfego para vender para as grandes empresas depois um público seleto de clientes de agência de turismo. Uhum. Então, quem usa o Linktree está dando informação do cliente
para que outras pessoas façam dinheiro em cima dessa informação. Como que a gente faz para resolver isso, né? A gente cria dentro do site uma página, flytour.com.br/links. E cria os botões de links no formato do Linktree dentro do teu site. Então, quando a pessoa sai da rede social para escolher se ela quer falar no WhatsApp, se ela quer ir no site, se ela quer ver pacote, ela passou pelo teu site e você pegou a informação dela também. Pois é, eu acabei de sair do meu escritório para vir aqui para conversar com você e acabei de aprovar o meu Linktree que acabou de ser alterado. Então, nós estamos trabalhando justamente em cima desse tema daí. Estão justo na contramão, porque... Estamos mexendo agora nesse tema daí. Não use Linktree. Use. Nada contra o Linktree. A ideia deles é bacana pra caramba, mas de graça, nem injeção na testa. Se tá dando de graça, tá se criando público personalizado e tá vendendo isso de alguma forma para que alguém faça anúncio. Então, você imagina que o Linktree tem lá 20 mil agências de turismo que usam o link. E ele sabe todo mundo que passou pelo link, porque passa por dentro do site deles. Exatamente. Eles têm um público-alvo de compradores de viagem na mão para fazer um anúncio personalizado dentro do Facebook, do Instagram ou do próprio Google. Cria o teu. Usa o teu, cria a tua página de links dentro do teu site e faz a pessoa passar pelo site para conseguir trafegar dentro, né, do meu conteúdo. Ele vai passar por uma página de botãozinho, mas ele passou no teu site. Ele passou no site, você pegou a informação dele. Exatamente. Esse é o truque. Maravilha. Tá bom? Maravilha. Obrigado, Vander. Pessoal, Israel, Paris, Rio de Janeiro. Para onde você vai? Qual que é a próxima viagem? Chama o Vander aí, o link está na descrição, o contato deles aí. Cota com ele. Eu fui usuário do serviço, estava tudo lá no lugar certo, a passagem, o avião, o transfer. Foi um sucesso. Obrigado, viu? Obrigado vocês pela oportunidade. Valeu. Tamo junto.